uma romena que trabalha que optou por trabalhar lá na construção de pedras do que trabalhar numa casa de alterne, de prostituição. Eu gosto de alterne, né? A lógica é ótima. Você alterna. Casa de alterne. Sei. Eu demorei para entender o que era casa de alterne. Depois, e ali eles vão falando da via, porque tem uma autovia, que é a A25, que passa ali, que tem uma casa de prostituição, que os funcionários que trabalham naquela obra eram funcionários imigrantes, e na maior parte deles não legais, e eles colocam essa história aonde? No teatro. No teatro. E eles aí ficam em digressão, em itinerância. Eles fazem uma vez, não, fazem uma vez não, eles fazem muitas vezes. Quantas vezes que eles voltarem para fazer, as pessoas voltam, eles trazem as cadeirinhas e voltam para assistir o mesmo espetáculo. E eles viajam no país. Mas eles têm agora, inclusive, o Festival das Altitudes, onde Portugal vai até lá. E eles fazem outra vez, durante o projeto, o processo deles, também um enorme projeto educativo de formação. Então, o teatro produzido na Serra de Montemuro é um caso singular, seja pelas características advindas do espaço geográfico. Eu estou indo, né? Você está tendo que fechar. Tem que fechar, né? 5 minutos. Pois é. Ai. Então, eu vou mais rápido. Eu vou mostrar esta, então. Vamos lá. A segunda perspectiva fica para o próximo seminário. Este é o fundão. Acima, a Serra da Covilhã, a Serra da Estrela, na Covilhã, que é do lado. Covilhã e Fundão ficam a 10 quilômetros. Fundão tem 8.000 habitantes e tem esta jovem companhia Este, por favor, o próximo. E eles não têm sede, então eles apresentam os seus espetáculos na Moagem, cidade do Engenho das Artes, que é um centro cultural, por favor, neste auditório de péssima visibilidade. E mais um. A Este, a estação teatral da Beira Interior é uma companhia sediada no Fundão, que tem como objetivo nuclear a produção de espetáculos através de uma vocação artística e pedagógica que visa promover, fomentar a criação e formação de públicos. Desse modo, sua atividade está fortemente vocacionada para a centralização do trabalho do ator numa perspectiva do teatro na urgência, ou seja, de uma atividade pensada e preparada para acontecer em meios não convencionais com um público não convencional. Na verdade, eu apresentei para vocês 3 modos de apropriação do teatro, do lugar teatral, na cidade de pequena dimensão. Há um caso que eu apenas vou pontuar rapidamente com vocês, que é no campo ainda das visibilidades e das não visibilidades, que é o caso dos edifícios teatrais, que eu me deparei nessas minhas errâncias, com um conjunto de 42 edifícios construídos por brasileiros de torna viagem, em Portugal. Edifícios teatrais. Essa é a primeira vez que eu apresento os resultados desse dado que é inédito e que sai publicado agora. Eu me deparei com edifícios teatrais construídos por brasileiros de torna viagem. Porque eles mandavam dinheiro, vocês sabem que eles vinham... o atributo torna viagem era designado aos portugueses imigrantes que retornavam definitivamente ou não para Portugal. Homens, segundo Jorge Fernandes Alves, que viviam divididos entre 2 mundos, pois no Brasil eram chamados de portugueses, e entre nós, brasileiros. Uma identidade social difusa, com múltiplos desdobramentos no imaginário popular, na literatura, na política e na economia. Figura controvertida, sobre a qual foram criadas críticas mordazes, disseminadas principalmente pelos semanários e pela literatura de Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Mendes Leal, Sade Albergaria, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida
e essa de Queiroz. O conjunto desses elementos aponta para a relevância dos torna-viagens no dia a dia do universo simbólico português do século XIX. Um imaginário conflituoso e multifacetado, ora apresentado como caricato, jocoso, rude, mão furada, ora filantropo, um novo rico, empreendedor, benemérito, bem a gosto do romantismo da época, que tendeu a desaparecer na República. Nesse emaranhado de tensões e deslocações dos sujeitos, produzidas pela imigração dos finais dos 800, 900 e início dos anos 20, para além da importância política e econômica exercida no período, principalmente na região norte do país. Cabe destacar o papel significativo dos torna-viagens na cena cultural do país como um todo. Eles construíram igrejas, casas da misericórdia e teatros. E aí eu falei, não, um teatro só, mas de repente fui descobrindo outro. Nossa, outro. Interessantíssimo. Não, esta foi uma... Este é raríssimo fazer uma descoberta dessa no meio de tanta... Incrível. Eu falei, mas não tem ninguém pesquisando? Não. Então, está aqui, escrito, e sai publicado. E isso vai abrir a porta para outras questões das quais eu ainda não dei conta. Há, inclusive, interferências no próprio teatro de revista. Nossa, que barato. A partir de determinadas singularidades, por quê? Enfim, a gente descobriu que eram brasileiros, isso é só um fato. Esses brasileiros tinham alguma influência na programação e na produção local? Tinham, eu já tenho alguns dados, principalmente em Porto Alegre. Algumas das influências, algumas informações, ainda não mapeei tudo. Enfim. Daqui eu vou concluir, daí nós estamos falando dos 800, dos 900. Eu tenho as imagens deles aqui para vocês, algumas. O Diogo Fernandes, de Ponte de Lima, o Gil Vicente de Barcelos, Ponte de Lima eu conheço. então, o da Trindade, da Vila de Buarcos. Conheço de Ponte de Lima. Este daqui é uma judiação, hoje ele é um clube, as pessoas ficam jogando dominó dentro dele. É um horror, gente, o camarim é um bar, é uma coisa assim... O Teatro Clube Desposente, o Ribeiro da Conceição, que está inteiro reformado, inteiro. Só que, em vez de madeira, eles colocaram uma coisa semelhante a plástico, que ele vai dar um tipo de... Sei lá. Bom, os outros eu deixo, não dava tempo. E, para concluir, então, quero dizer o seguinte. Os referenciais e as dinâmicas que atuam no evento teatral são distintos de um lugar para o outro. O teatro ocorre no espaço do aqui e agora, em um determinado local, na e da cidade e não fora dela. Essa especificidade espacial, lugar, local, acentua e interfere nos processos de recepção teatral e teatralidade. Daí a necessidade de ficarmos atentos aos detalhes e às diferenças de cada fenômeno no qual destaco na região centro de Portugal. O papel das companhias de teatro residentes nos lugares teatrais das cidades de pequeno porte para a manutenção contínua da atividade teatral. Teatro e imaginário partem, em linhas gerais, do mesmo patrimônio e muitas vezes misturam elementos, dada a força do elemento representativo da imagem, das suas formas míticas, que permeiam e dinamizam tais estruturas. O conceito de lugar teatral, na verdade não é um conceito, o neologismo de lugar teatral destaca-se também pela sua mobilidade e fluidez, e não por ser confundido ou reduzido ao edifício teatral. Por isso mesmo, encontra-se vinculado a uma pedagogia, a um modo de se aprender o lugar, portanto, a pedagogia do teatro, e não somente a arquitetura ou o urbanismo. Contudo, não se abandona o edifício teatral um tipo de lugar teatral, pois ele pode ser considerado um marco, não só visível da atividade teatral no urbano. Assim é dele que partimos para indagar sobre que outros textos e fatos possam constituir o imaginário e os modos de